E no versículo 8 diz: mas agora abandonai também todas estas coisas. Agora vamos com certos pecados ocultos, com os pecados ocultos que não se veem. Aqui foram enumerados alguns que se viam. Aqui também os pecados ocultos que não se veem, que são o quê? Podem ler o versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Bem, então, irmãos, meditemos nisso. Diz que ira, deixar a ira, é o que alguns de nós em nossos países chamamos de mau humor. Porque como é incorreto dizer mau humor, então se diz são as iras, deixar esse temperamento tão forte, que ofende e fere outras pessoas e que nos faz sofrer a nós mesmos. Quando uma pessoa sofre desta ira, sofre ela e faz sofrer os que estão à sua volta, certo? A raiva é também semelhante à ira. Uma pessoa com ira pode até tirar a vida ao outro. A raiva é igual. Uma pessoa zangada pode fazer muitos males, muito dano, destrói talvez as coisas, ou fala o que não deve falar, fala coisas sem sentido e ofende e faz com que as outras pessoas também se zanguem e então se forma o que? Uma batalha, forma-se uma guerra. Agora a malícia. A malícia é estar a pensar mal, sempre a pensar mal das demais pessoas, sempre a julgá-las, sempre a dizer não. É que certamente fez isto, certamente está a fazer tal coisa, certamente vive assim, vive assado, certamente não é cumpridor de seus deveres, certamente é um irresponsável, certamente que está a embriagar-se, ou certamente que aquelas pessoas são umas mentirosas e umas fofoqueiras, não? Então é estar sempre a pensar mal das pessoas. E a malícia também está em julgar as pessoas, a olhar sempre o mal e a julgá-las pelas suas atitudes. Que olhou mal ou que não olhou, que se ri, que não se ri, e por tudo, então aí está a malícia. A pensar mal e sempre em tom de maldade para as outras pessoas, semeando joio com os que estão a ouvir, porque uma pessoa com malícia começa a dizer coisas más dos outros. E os que ouvem contaminam-se e começam a pensar: ah, será verdade ou não será verdade? Será verdade? Vejam como esta pessoa é, como esta pessoa está aí a fazer isto, estava a pensar nisto, como é que esta pessoa é assim tão má? Não, eu tinha-a em bom conceito. Então fazem duvidar as demais pessoas e fazem-nas pecar. Isso acontece a uma pessoa maliciosa, então peca e faz pecar os demais. Então diz que todas essas malícias devem ser abandonadas, devem ser deixadas. As blasfêmias, a blasfêmia também. Bom, a blasfêmia é que quando conhecemos o de Deus, quando nós somos testemunhas, fomos testemunhas que Deus tem estado a dirigir esta igreja, que Deus tem estado a apoiar esta igreja, esta congregação, e que Deus tem estado a manifestar-se e que Deus põe as pessoas, tira as pessoas, Deus põe os dirigentes, os pregadores, os pastores, para bem, para mal, para bênção, para castigo, para o que seja. O Senhor põe as pessoas e nós devemos respeitar, aceitar e não estar a criticar, nem murmurar, porque Deus não se agrada destas coisas, mas que respeitamos o que Deus faz, e se não respeitamos, mas saímos e nos zangamos e começamos a vociferar e a dizer, depois que eu fui testemunha, que Deus fez milagres, que Deus se manifestou, fez curas e que Deus estava cumprindo suas promessas, tanto na congregação como nestas pessoas que Deus pôs. Então começo eu a dizer que isso é mentira, que isso é do diabo, que estas pessoas são do diabo, que esta pessoa não é posta, que se equivocou, que isso é uma mentira, que tudo isso foi uma fraude, que foi um engano. Aí estou blasfemando contra Deus, blasfemando contra o Senhor. Então nós temos que ser cuidadosos, porque Deus põe as pessoas para bem ou para mal, assim como Deus permite os governantes no mundo, Deus os permite para bem ou para mal, para abençoar uma nação ou para castigar uma nação. Isso faz Deus, diz que tudo vem da mão de Deus. E nós temos é que respeitar isso e orar ao Senhor e dizer-lhe, Senhor, olha que estas pessoas não estão fazendo bem as coisas, não estão cumprindo com o seu trabalho,
com o que tu lhes disseste que fizessem, tem misericórdia. Senhor, ajuda-nos para que estas coisas nos continuem a transcender desta maneira. Isso seria o único que nós deveríamos fazer antes de blasfemar. E além da blasfêmia, diz também palavras desonestas da vossa boca, e isso de palavras desonestas, sim, que tenho ouvido a muitas pessoas, a muitos crentes, tenho ouvido de homens, de mulheres ou de irmãos e irmãs da igreja, e lá na sua habitação, lá no seu trabalho, então tem um vocabulário desagradável, desonesto, com palavras obscenas, com iras, raivas, contendas e muitos insultos. O seu vocabulário é um vocabulário que não é de um filho de Deus. De uma filha de Deus, isso tenho ouvido, tenho visto no meu percurso de vida espiritual, tenho visto em muitas pessoas, e eu me perguntava, mas estas pessoas, por que vivem ainda estas coisas, não mudam, não mudaram, isso é muito triste. Então nós vemos que o apóstolo Paulo tinha toda a razão quando ele faz esta admoestação e diz aos crentes que não façam estas coisas, que se já nasceram em Cristo Jesus, os que já ressuscitaram com Cristo, pois busquem as coisas de cima, o celestial, e não ponham o olhar nas coisas da terra, porque Deus, pois, vai se zangar e Deus vai tirar as bênçãos, talvez, e Deus vai permitir que estas pessoas se confundem, ou o diabo vem e as confunde, porque é isso que acontece quando os irmãos e irmãs não se convertem bem a Deus, não mudam depois que Deus lhes deu muita oportunidade, muito tempo de oportunidades. Acontece que o inimigo vem, ou espíritos malignos vêm e possuem essas pessoas, e o mal é pior. Então, o comportamento dessas pessoas passa a ser pior do que antes, por causa de não se terem arrependido a tempo, de não terem mudado a tempo, porque pode-se mudar, pode-se controlar a carne deve ser adormecida nestes pecados, nestas coisas, não permitir dar rédea solta à nossa carne, para que ela faça tudo o que sente, mas nós podemos ter e colocar um controle nos nossos desejos materiais, físicos do nosso corpo, da nossa carne. Então aqui diz das palavras desonestas. Cuidem-se, irmãos, destas coisas. Também as mentiras. As mentiras são outra coisa. Conheço pessoas também que gostam de mentir, e isso você acredita que ninguém percebe. Você acredita que ninguém o vê, mas Deus sim está a vê-lo, e Deus sim está a tirar-lhe pontos. Está a desqualificá-lo e tira pontos porque você não está em dia com o Senhor. As mentiras não são boas, porque com uma mentira se engana e se faz mal a outra pessoa, se fere outra pessoa, se ofende, se maltrata. E com uma mentira faz com que as outras pessoas desconfiem de nós, que nunca mais confiem em nós. A pessoa nos ouve e diz, pois quem sabe se estará me dizendo a verdade, porque com o mentiroso que é, com a mentirosa que é, quem sabe se o que me está a dizer é verdade ou é mentira, colocar isso em dúvida, então se vê o mal que se faz às pessoas, e tudo por falta de sermos o quê? Sinceros depois que nos convertemos a Deus e depois de termos os dons espirituais e de estarmos trabalhando na igreja com imposição de mãos e com os dons espirituais. Então, irmãos e irmãs, temos que mudar. Temos que mudar, temos que tirar todas estas coisas da nossa vida e a recompensa vai ser grandíssima. Não nesta vida, talvez seja na outra vida a recompensa que Deus lhe dê, ou talvez Deus lhe vá dar muito poder e vai apoiá-lo mais e mais. Então vemos que Deus sempre nos recompensa, nos paga e diz que Ele nos paga de acordo com as nossas obras. Tudo o que Deus faz por nós, Ele não nos exige nada gratuito. Ele diz que Ele nos recompensa. Ele sempre falava, diz, quem de algum de vocês fez isto ou aquilo, ou se sacrificou, que não receba 100 vezes tanto de recompensa, dizia o Senhor Jesus Cristo, que Ele recompensa as pessoas para que ninguém diga, fiz todo este trabalho de graça, ninguém pode dizer isso. Deus nos paga e nos pagará 3 vezes, 4 vezes mais do que fazemos. Então aqui estamos nós a preparar-nos para viajar pelo mundo e pregar a palavra do Senhor. Isso significa amor a Deus também.
significa amar ao Senhor. Mas para isso temos que nos despojar de muitas coisas. A honra e a glória seja para Ele, para o Senhor. E que esta admoestação nos sirva a todos nós hoje. E não só a todos nós, mas também aos que nos vão ver no vídeo em diferentes lugares do mundo e muitas igrejas. Então a honra e a glória é para o Senhor.